Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Vamos hoje continuar estudando o livro de 1 Samuel, tá bom? Vamos dar só um minutinho para ver se mais alguém vai entrar, né, para assistir. E enquanto isso, eu vou falar aqui para vocês onde que a gente vai, a partir de onde que nós vamos ler hoje, né, a história que eu vou compartilhar com vocês. Está em 1 Samuel, no capítulo 10, a partir do verso 10, tá bom? Vamos fazer então nossa oração. Fechem os seus olhos. Senhor Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia. Que o Senhor possa, Pai, agir nas nossas vidas. Que o Senhor possa, Pai, agir nas nossas mentes e corações, Senhor. Que nós tenhamos compreensão da Tua palavra e que a Tua palavra, Senhor, se revele a nós, para que nós possamos cumprir o Teu santo propósito nas nossas vidas, para a honra e glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém. Então, na reunião passada, nós vimos que o povo de Israel queria um rei, né? E que esse rei, o Senhor falou com Samuel, que era o homem de Deus, né? Ele governava sobre Israel nessa época, ele era um sacerdote, um profeta, tá? E Deus falou com Samuel e falou quem seria esse rei, né? Já que o povo queria tanto um rei, estava pedindo tanto um rei, então o Senhor permitiu que esse povo tivesse um rei, o povo de Deus tivesse um rei, tá? E nós vimos isso na aula passada. Se vocês não viu, vai lá, assista, e pra gente poder dar continuidade, tá? Então é o seguinte, aconteceu tudo o que aconteceu com Saul, que foi esse homem, né, que Samuel, que o Senhor falou para Samuel que seria esse homem, que seria o rei sobre Israel. E aí aconteceu tudo que a gente viu na reunião passada. E Saul, então, ele encontra, quando ele está indo embora, ele encontra, né, Samuel falou para ele que isso aconteceria, que no caminho de volta ele encontraria alguns homens e ele profetizaria juntamente com esses profetas que ele encontraria. A gente falou sobre isso também na aula passada. Bom, eu falei para vocês, crianças, na aula passada, que os profetas, eles eram muito respeitados, né? Que a palavra de um profeta era uma palavra que todos davam valor, que todos se esforçavam para cumprir, para obedecer o que o profeta falava. E quando o profeta falava alguma coisa da parte de Deus para as pessoas acreditavam, porque elas confiavam nos profetas, né? Então, quando o povo vê Saul profetizando, assim como os outros profetas, as pessoas confiaram muito, as pessoas se sentiram seguras, se sentiram, assim, perceberam assim, nossa, finalmente, né, vai ter alguém para governar. Saul é uma pessoa boa, Saul é uma pessoa importante, porque ele está até profetizando, assim como os profetas, tá? E aí Saul vai embora e encontra com o tio dele e fala pro tio dele que as jumentas que eles tinham ido procurar já tinham sido encontradas. Mas Saul não conta para ele o que Samuel havia falado sobre ele ser o rei do povo de Israel. Isso eu quero que vocês guardem, crianças, tá? Saul, ele foi escolhido. Saul, ele fazia parte, né, do povo de Deus, ele era da tribo de Benjamim. Saul era um homem alto, um homem vistoso, um homem que se destacava no meio dos outros. E mesmo tendo recebido da boca de um profeta, né, a informação de que ele seria o rei sobre Israel, que o Senhor tinha escolhido ele não conta isso pro tio dele, ele prefere esconder isso, tá? Guardem essa informação, que lá pra frente a gente vai falar um pouco mais o que tem a ver isso aí com o restante da história, tá bom? Bom, Samuel então convoca o povo de Deus. Estando ali todo o povo de Deus reunido, Samuel fala pro povo. Agora a gente vai ler
o que está aqui no capítulo 10, no verso 18 e 19, tá bom? Eu vou tirar meu óculos, porque senão eu não consigo ver essas letras miudinhas. Olha só, capítulo 10, verso 18 e 19, está escrito assim a palavra do Senhor. O que Samuel está falando aqui para os filhos de Deus, tá? Verso 18. E disse aos filhos de Israel: assim disse o Senhor, Deus de Israel: eu fiz subir a Israel do Egito. Ou seja, eu tirei vocês do Egito. Né? Subiu, quer dizer, saiu de lá. E livrei-vos da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Lembram disso, crianças? Desde lá o Egito, o Senhor vem trabalhando, liberta o povo do Egito. Depois, quando eles atravessam o Mar Vermelho, eles começam a peregrinar. E aí, quando eles estão quase chegando, né, em direção à terra prometida, a terra de Canaã, tem vários povos ali inimigos, várias batalhas. A gente vê ali com Josué, com Gideão. E aí, esses povos inimigos, eles são derrotados. Então é isso aqui que o Senhor está falando para o povo através de Samuel, verso 19. Mas vós tendes rejeitado hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhes tendes falado: põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e segundo os vossos milhares. Então aqui, o que acontece? O povo tinha pedido, né, clamando a Samuel que constituísse um rei sobre eles. Samuel explica as implicações, né, quais são as consequências de se ter um rei governando sobre o povo. Mesmo assim, o povo insiste. E o Senhor responde a Samuel dizendo quem seria esse rei. Então aqui, depois de ele já ter encontrado com Saul, já ter passado toda essa parte que Saul fala com os profetas, volta, né, encontra com o tio dele. Então, Samuel manda reunir todo o povo de Israel. E fala isso, que isso aqui é Deus falando para o povo através de Samuel, tá? Então Deus fala: olha, vocês têm me desprezado, vocês não querem ser governados por mim, vocês estão pedindo para ser governados por um rei, mesmo sendo eu, Deus, o Senhor, quem tirei vocês do Egito, quem livrou vocês de todos os seus inimigos. Mas assim, vocês estão pedindo, então vamos lá, vamos ter um rei, traz aqui todo o povo. E ali se reuniu todo o povo das várias tribos, né? E o Senhor demonstrou que seria escolhido Saul, que é da tribo de Benjamim. Então eles foram buscar Saul, né? Imagina, ali tinham várias pessoas, milhares de pessoas, foram buscar Saul, sabendo agora, né, que Deus falou, o Senhor Deus falou que ele era o escolhido para ser quem reinaria sobre Israel. Eles foram buscar Saul, mas não conseguiram encontrar Saul. Saul estava sumido, não achavam ele. Então eles esperaram e procuraram e Saul não aparecia. Então eles questionaram, né, Deus, perguntaram: Senhor, esse homem que o Senhor está falando, que vai ser o rei sobre nós, ele não vem aqui hoje, ele ainda vai aparecer? E o Senhor mostrou para eles que Saul estava escondido entre as bagagens que o povo tinha trazido para se reunir ali diante de Samuel. Então foram lá, encontraram Saul lá escondido no meio da bagagem e com muita alegria, porque eles queriam muito, né, aquele rei, estavam assim super animados para ter um rei. Então com muita alegria eles começaram: viva o rei, viva o rei. Ali todo mundo bastante animado, porque finalmente Deus, o Senhor Deus, tinha dado, né, aquele rei sobre eles. Então olha só, crianças, eu falei para vocês, guardem essa informação. Saul não contou para o tio que ele tinha se encontrado com Samuel e que Samuel tinha dito que ele seria rei. E depois, quando Samuel reuniu o povo para falar do rei, para mostrar quem seria o rei, né, e trazer esse povo, ungir essa pessoa que seria o rei, Saul se esconde. Então a gente percebe que tanto nesse momento, quando ele não conta para o tio dele o que Samuel tinha dito, né, de que ele seria o rei, tanto quanto nesse momento que o povo de Israel está reunido
e eles procuram por Saul e não conseguem encontrar Saul, nesses dois momentos, Saul, ele está se escondendo, ele não quer ser, assim, ele está tentando evitar aquela posição que o Senhor disse que era dele. Tá? Vão guardando isso aí, que isso vai ser importante pra gente entender coisas mais adiante. Bom, algum tempo depois, uma parte, um grupo, né, como se fosse uma cidade do povo de Israel, foi tomada pelo povo amonita, que são inimigos do povo de Israel. E quando isso aconteceu, algumas pessoas dessa cidade foram até Saul para pedir socorro, tá? E aí, Saul organizou tudo com muitos homens fortes e valentes e foram lá e derrotaram os amonitas, né? Livrando esse grupo, essa cidade do povo de Deus de ficar prisioneiro na mão dos amonitas. E isso foi uma coisa que todos ficaram sabendo, né? Essa vitória que Saul teve sobre os amonitas foi, todo o povo de Israel ficou sabendo, tá? E aqui, nesse momento, né, depois dessa vitória, assim aconteceu, o povo não... Tá. Sim, então, depois que aconteceu essa vitória, o povo de Israel, junto a Samuel, que Samuel não era o sacerdote, né, ali de Deus, profeta, junto de Samuel, então, eles apresentam Saul a Deus e, deixa eu ver aqui como é que é a palavra que eu escrevi aqui. Proclama. Isso. Então, nesse momento o povo se reúne, né, ali, todo mundo feliz, assim, super entusiasmado, super empolgado, porque aquele a quem Deus disse que reinaria sobre eles derrotou, né, um grupo de inimigos deles. Eles estão muito felizes, estão muito alegres. Então eles fazem ofertas a Deus, sacrifícios a Deus e proclamam Saul como rei sobre o povo de Israel. Ok? Até aqui, ok. Vamos lá então. Continuando. Vocês se lembram do povo filisteu, crianças? O povo filisteu é inimigo do povo de Deus já tem bastante tempo, né? Bom, já tinha passado mais de um ano do reinado, que tinha começado o reinado de Saul. E o filho de Saul, que se chamava Jonatas, junto com alguns outros homens que também eram guerreiros, né, como se fosse parte do exército do rei Saul, eles conseguem derrotar um grupo de filisteus, tá? Quando isso acontece, essa notícia se espalha rapidamente entre o povo de Israel. O povo de Israel se alegra, porém também fica com muito medo, porque eles sabem que os filisteus têm muitos guerreiros, têm armas poderosas, têm carros, né? E então o povo de Israel começa a se esconder, a fugir, se esconder em cavernas. Eles ficam aterrorizados, com medo do povo filisteu vir contra eles, né? Por causa disso que o filho do rei Saul fez, por ter derrotado aquele grupo de filisteus. Então agora todo o povo filisteu, milhares e milhares de guerreiros, viriam contra o povo de Israel. E eles ficam com muito medo, tá? Assim. Então, eles perceberam que realmente isso estava acontecendo. Que o povo filisteu estava se preparando para revidar contra o povo de Deus, para contra-atacar o povo de Deus, né? E Saul, que era o rei, né? Saul, ele fica aflito, ele fica assim, angustiado, ele fica com medo, ele tem medo, sabe? Mesmo ele tendo sido uma pessoa que foi Deus que escolheu, foi Deus que disse que ele seria rei, ele é uma pessoa que ele não se comporta tendo muita confiança em Deus. Quantas vezes o Senhor já livrou o povo dele
das mãos dos inimigos. E mesmo assim Saul, ele não confia. Ele não tem um caráter de ter confiança e nem obediência a Deus. Né? Vamos lá, vamos guardando aqui, ó. Ele não contou pro tio que seria rei. Imagina, Deus escolhe você para ser rei ou rainha. E você, em vez de se alegrar, em vez de se sentir honrado, se sentir importante, você faz é ficar escondido, fica com medo, não quer contar aquilo para ninguém. Depois, quando é para ele ser apresentado pro povo, né, que tá todo o povo reunido, ele se esconde. Então, Saul, na verdade, apesar de ser um homem grande, um homem bonito, vistoso, que se sobressai sobre os outros homens, né? Apesar disso, ele tem um caráter de não ter confiança em Deus e de não ser obediente a Deus. Nós vamos ver isso agora, sobre a questão da obediência. Diante dessa situação aqui, dessa aflição, dessa angústia que o povo de Israel estava, inclusive Saul, porque ele sabia muito bem o tamanho do exército dos filisteus e como eles tinham muitos recursos, muitas armas, como eu falei, né? Carros, né? Não são carros, crianças, como os carros que a gente tem hoje, tá? São como se fossem carruagens na época, né? Que usavam para guerrear. Sabendo de tudo isso, Saul também teve medo, Saul também ficou angustiado. E Samuel não estava lá na mesma cidade que Saul estava. Samuel iria chegar lá naquela cidade. Sabiam que ele iria chegar. Só que Saul estava tão angustiado que ele não esperou Samuel chegar na cidade para oferecer, para fazer ofertas e sacrifícios a Deus. Ele queria tanto resolver aquela situação, ele queria tanto, enfim, mostrar para o povo que ele estava fazendo alguma coisa, porque ele viu que o povo estava agoniado, que ele mesmo foi lá, mesmo não sendo sacerdote, não sendo profeta, não sendo sacerdote de Deus, ele mesmo foi lá e organizou e fez o sacrifício e o holocausto. Logo em seguida chega Samuel. E Samuel fala para ele: por que você fez isso? Você agiu de forma inconsequente. Você agiu de forma irresponsável, desobedecendo as ordenanças de Deus, do Senhor Deus. Porque somente os sacerdotes que poderiam fazer, né, essa oferta de holocausto, sacrifícios, ofertas pacíficas a Deus. Isso não era função de um rei. Então, diante dessa atitude de Saul, essa atitude de desobediência, do cumprimento de uma regra simples, uma regra de confiar em Deus, né? Olha, é através dos meus sacerdotes que nós vamos fazer esses sacrifícios, esses holocaustos. Através dessa desobediência, Saul vai colher um grande problema para a vida dele. Mas isso a gente só vai ver na próxima aula, porque o nosso tempo já foi. Muito obrigada. Se tiverem alguma dúvida, podem mandar pergunta, ou lá na reunião à noite a gente conversa, tá bom? E se não sabe o começo da história, é só pegar lá nos vídeos, na playlist que tá no YouTube, tem lá onde começa a 1 Samuel, tá bom? Muito obrigada, crianças, e até a noite. Fiquem com Deus.